Falando sobre Ellen Adams Keller, ela nasceu no estado de Alabama, nos Estados Unidos, em 27 de junho de 1880. Aos seus 19 meses de idade, contraiu uma doença desconhecida diagnosticada como febre cerebral, que resultou em cegueira e surdez. Apresentou dificuldade na aprendizagem, porém durante a sua formação acadêmica teve a ajuda de uma professora chamada Anne Sullivan, que através de uma experiência sensorial favoreceu sua aprendizagem, utilizando água escorrendo em uma das mãos, enquanto escrevia a palavra água com a outra mão. A partir dessa experiência, Ellen percebeu que nem toda aprendizagem é interligada com relações estabelecidas com o ambiente, e que nem todo o conhecimento se adquire unicamente pela experiência. Ellen passou a defender que há uma atividade intelectual e que a mesma é resposta de tradução de pensamentos. Agora vamos falar um pouco sobre a imaginação. A imaginação possui dois sentidos, o criador e o reprodutor. A imaginação reprodutora é a que possui maior prioridade, pois ela é um rastro ou vestígio deixado pela percepção. A imagem e a lembrança também são parecidas, mas não iguais, pois uma é atual e a outra já passou. Por exemplo, a imagem, então, seria a reprodução presente daquilo que eu fiz ou daquilo que eu já passei. Seria a coisa atual percebida quando não está presente, uma percepção enfraquecida. Então, o que seria a imaginação? A imaginação pode ser considerada como uma forma da percepção, porém enfraquecida, sendo a principal fonte de nossos erros. A imaginação também consegue reproduzir de maneiras novas e diferentes imagens de coisas percebidas. Por exemplo, quando você imagina um cavalo com asas, seria sua imaginação entrando em ação, juntando duas coisas que você já viu, uma asa e um cavalo. Então, resumidamente, a imaginação seria a reprodutora da percepção. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o método. O método ele é um meio ou um caminho usado por um indivíduo para guiá-lo em meus pensamentos e obter o conhecimento do verdadeiro ou do falso. O filósofo ele define o método como um conjunto de regras cujas características principais são três: as certas, que o método dá segurança ao pensamento; as fáceis, que o método evita complicações e esforços inúteis; as amplas, que o método ele deve permitir que se alcancem todos os conhecimentos possíveis para o entendimento humano. Descartes ele elaborou 4 grandes regras do método: a regra da evidência, que só deve admitir como verdadeiro um conhecimento evidente; a regra da divisão, que para conhecermos realidades complexas, precisamos dividir as dificuldades e os problemas em suas parcelas mais simples, examinando cada uma delas em conformidade com a regra da evidência. E a regra da ordem, que os pensamentos devem ser ordenados dos mais simples aos mais complexos e dos mais fáceis aos mais difíceis. E a última, que é a regra da enumeração, que cada conhecimento novo obtido deve fazer uma revisão completa dos passos dados.